Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos acompanha. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao canal do CEFOR e ao nono encontro e também último da nossa jornada de debates eleitorais. Na jornada de hoje, no encontro de hoje, trataremos do tema financiamento eleitoral. A jornada de debates eleitorais é uma iniciativa do CEFOR, é o Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados, a nossa escola de governo, com a participação da consultoria legislativa. Eu me chamo Geraldo Leite, sou advogado e consultor legislativo da Câmara dos Deputados, tenho 55 anos, tenho a pele negra, o rosto ligeiramente arredondado, cabelos grisalhos, olhos castanhos, estou usando um terno na cor grafite, uma camisa cinza e uma gravata na cor vinho. Estou sentado em uma sala com uma estante ao fundo e livros. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso nono encontro da nossa jornada de debates eleitorais, que é também o nosso último encontro. E como não poderia deixar de ser, e como já fizemos em todas as lives anteriores, nós temos acompanhando aqui a nossa live os intérpretes de Libras, o Wesley Clay e Jaspion, que deixam a nossa live ainda mais inclusiva. No nosso encontro de hoje, trataremos de um tema crucial para a democracia. É impossível pensar em manutenção de partidos políticos, é impossível pensar em realização de campanhas eleitorais, sobretudo num país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, sem falar de recurso financeiro. E para conversar conosco, nós temos aqui hoje o prazer de receber dois grandes estudiosos do tema. O professor Dr. Bruno Reis, que já esteve conosco na live passada, e o Dr. Bruno Caraza. O Dr. Bruno Reis, ele é doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, é professor do Departamento de Ciência Política e diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, depois de também haver exercido a função de vice-reitor entre 2016 e 2019, cumpriu o estágio sênior na Universidade da Pensilvânia, integrou o grupo de pesquisadores do projeto Dinheiro e Política, a influência do poder econômico no Congresso Nacional, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e tem atuado em diversas áreas da ciência política, com ênfase recente no estudo comparativo da interação entre sistemas eleitorais e o financiamento de campanhas. Temos também a alegria de receber o doutor Bruno Caraza, ele é doutor em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Teoria Econômica pela Universidade Nacional de Brasília, é autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, é colunista do jornal Valor Econômico, com passagem pela Folha de São Paulo, é professor do IBMEC e da Fundação Dom Cabral, tendo trabalhado na Secretaria de Políticas Econômicas, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica e na Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, foi também diretor da Escola de Administração Fazendária em Minas Gerais, ministra cursos e palestras sobre cenários econômicos, conjuntura econômica, compliance e combate à corrupção, direito eleitoral e outros temas relacionados ao direito, economia e ciência política. A Câmara dos Deputados agradece a gentileza do Dr. Bruno Reis e do Dr. Bruno Caraça em nos atender e estarem aqui conversando conosco sobre esse tema tão importante para a democracia brasileira. Dr. Bruno Reis, Dr. Bruno Caraça, sejam bem-vindos. Bom, mesmo que muita gente não se dê conta, o financiamento eleitoral é um tema crucial para a democracia. Não é possível manter em funcionamento, como eu disse inicialmente, partidos políticos e realizar campanhas como nós temos no Brasil a cada 2 anos, em um país de dimensões
continentais, como é o caso do Brasil, sem recursos financeiros que suportem as pesadas despesas que tudo isso exige. E exige tanto dos dirigentes, como dos partidos políticos e dos próprios candidatos. Bom, no trato com esse problema, com o problema do financiamento eleitoral, o Brasil trilhou diferentes caminhos. Houve um tempo em que as campanhas eram financiadas apenas com recurso do fundo partidário, com doações de pessoas físicas e recursos dos próprios candidatos, sendo proibidas as doações empresariais. Por fatores diversos, a partir de um determinado momento, as doações feitas por pessoas jurídicas passaram a ser previstas no ordenamento brasileiro. E isso durou até 2015, quando o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu pela inconstitucionalidade das doações feitas por pessoas jurídicas. A partir daí, então, nós temos um novo cenário no financiamento das campanhas eleitorais, tendo sido proibidas as doações de pessoas jurídicas, novos mecanismos de financiamento das campanhas surgiram, inclusive em 2017, a criação do Fundo Eleitoral, com a finalidade específica de financiamento das campanhas eleitorais. Bom, nós temos idas e vindas nesse processo de desenhar institucionalmente um modelo de financiamento das nossas campanhas eleitorais. Em todos esses momentos, nós vivemos determinados problemas e podemos dizer que, embora a situação atual seja ainda um avanço, nós ainda não temos uma situação ideal, talvez seja difícil construir uma situação ideal, mas ainda temos um cenário com muitos problemas. Um dos problemas, inclusive, é uma falta de consenso até no próprio entorno do fundo eleitoral. Posso citar como exemplo, Dr. Bruno Reis e Dr. Bruno Caraza, embora o fundo seja recente, há diversos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional propondo a extinção do fundo eleitoral ou mesmo a flexibilização dos seus recursos e com argumentos do tipo, olha, num país com tantos problemas sociais, é um absurdo desembolsar recursos públicos para financiar a eleição de políticos. Bom, temos, portanto, um determinado modelo de financiamento das eleições, mas que também oferece diversos problemas. Embora, possivelmente, nós tenhamos corrigido alguns problemas vividos no momento em que havia o financiamento por pessoas jurídicas, hoje, possivelmente, nós temos outros, como, por exemplo, a falta de transparência. Nós vamos conversar, então, sobre esses temas. E, na nossa primeira conferência, que será com o Dr. Bruno Reis, nós vamos abordar a importância do financiamento eleitoral para a democracia. Nós vamos, então, organizar aqui o nosso debate em dois momentos. O primeiro momento, então, com a apresentação do Dr. Bruno, e em seguida com o Dr. Bruno Caraza, e em seguida nós abrimos para o debate com aqueles que nos acompanham. Nesse nosso primeiro momento, nessa nossa primeira conferência, o Dr. Bruno Reis, então, vai conversar conosco sobre a importância do financiamento eleitoral para a democracia. Ele vai nos contar um pouco do financiamento eleitoral no Brasil, sobretudo a partir da redemocratização. Ele vai nos dizer as razões pelas quais ocorreu uma profunda concentração das fontes de financiamento eleitoral e, de outro lado, uma enorme dispersão, uma enorme pulverização da demanda por dinheiro. Por fim, o Dr. Bruno vai examinar o momento em que nós nos encontramos aqui no Brasil, buscando apontar as virtudes e os problemas do nosso atual modelo de financiamento eleitoral e os ajustes que, na opinião dele, deveriam ser feitos. Dr. Bruno Reis, com muita alegria, a palavra é sua por 20 minutos. Bom, boa tarde, muito obrigado, Geraldo, obrigado ao Serfor pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês de novo, conversar com o Centro de Formação da Câmara dos Deputados é sempre uma qualificação para nós mesmos também,
podemos interagir com as pessoas que convivem mais de perto com o dia a dia do processo decisório, que para nós, cientistas políticos acadêmicos, quase sempre é objeto de introspecção. Você tenta, mais ou menos, formular uma imagem incrível e realista do que se passa por pura e simples introspecção, o que quase sempre, não raro, nos leva para bem longe do que de fato se passa. Então, agradeço muito pela ocasião de estar com vocês mais esta vez, pela generosidade do convite. Bom, de fato, eu tenho, nos últimos 15 anos, mais ou menos, gravitado em torno do tema do financiamento de campanha. Começou com alguma participação, alguns convites ocasionais para discutir reforma política, e aos poucos foi ficando claro que, enfim, se havia um motivo para mexer em instituições eleitorais no Brasil, isso se devia à necessidade de pensar mais sistematicamente sobre a interação entre financiamento de campanha de um lado e sistema eleitoral do outro. E daí que, enfim, por volta uns 15 anos atrás, a gente não sabia muito sobre financiamento de campanha, aprendemos muito nesse período, e, de fato, é um campo que se beneficiou muito da disponibilidade recente de dados a partir da disseminação da internet, até em termos comparativos, porque, de outra maneira, toda a transparência dos dados era baixa, a capacidade de ter informação sobre casos análogos era muito reduzida, então a evidência era muito dispersa, se tornava uma matéria meio árida, meio jurídico, contábil, e a ciência política mostrava pouco apetite, pouca aptidão, pouca competência para lidar com o campo. De 10 anos para cá, isso tem mudado muito rapidamente. No caso do Brasil, um lugar importante foi o grupo de trabalho sobre dinheiro e política na Ampox, sob liderança do Bruno Speck e do Wagner Mancuso, inicialmente, fundadores, que eu tive o privilégio de poder acompanhar, né? A importância do financiamento eleitoral para a democracia é bem clara, se você quiser pensar em termos minimamente realistas sobre o que significa tentar montar uma rotina democrática, né? Você tem para uma democracia, para um sistema político democrático, a gente tem um claro ideal de plena porosidade e zero captura, digamos. O sistema ideal é aquele sistema perfeitamente poroso a todas as vontades, de maneira, no entanto, a não ser capturável por nenhuma, na medida que se expõe igualmente a todas. Ninguém realmente manda unilateralmente. Com isso, forçaria acomodação, convivência, tolerância, pluralismo, né? No entanto, isso é bem mais fácil de falar do que de fazer, e um dos calcanhares de Aquiles desse desiderato reside na necessidade de financiar as campanhas, né? Admite-se com naturalidade na teoria política democrática que algumas pessoas terão mais poder econômico que outros, mas isso deveria, em tese, ser compensado pela igualdade política, por um princípio de soberania popular e igualdade política, que se materializaria, entre outros momentos, mas de maneira muito especial, nas eleições, né? No entanto, qual é o problema? Campanhas eleitorais são caras, e o dinheiro tem que chegar lá. Então, a menos que você não se importe de deixar que as campanhas eleitorais sejam basicamente pagas por gente rica, comprometendo, em boa medida, o ideal de não captura do sistema por interesses especiais, ou você admite que teremos que usar muito dinheiro público, ou a gente dá um jeito de obter fontes de dinheiro em abundância, muito pulverizadas. Você precisa de uma das duas coisas, provavelmente, em termos realistas, você precisa das duas. Você precisa de regras que consigam dispersar a origem do dinheiro e precisa também de regras que assegurem alguma canalização de recurso público. Sim, não importam as carências adicionais que existam para as eleições, porque, de outra maneira, as eleições vão ser inteiramente financiadas por interesses privados poderosos, que naturalmente vão querer sua contrapartida do outro lado, então, de toda maneira, vai estar saindo dinheiro público, né, rumo a interesses especiais. Melhor que sejam nossos representantes, que a gente pode empregá-los com o nosso voto e demiti-los com a falta do voto, né? A história
recente, né, do Brasil, a história contemporânea do financiamento eleitoral no Brasil, começa, em boa medida, a partir do escândalo que resultou no impeachment de Fernando Collor. Né? Como o Geraldo lembrou, até ali, até a campanha do Collor, até a eleição dele, eram proibidas as doações por pessoa jurídica. No entanto, ele acaba caindo exatamente pela exposição de um sistema, digamos, de achaque, né, por um tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, que, por sua vez, acabou assassinado, junto a fornecedores do governo para extorsão. Então, isso teria tido origem desde a campanha eleitoral, em que PC Farias era o tesoureiro, e que, enfim, a partir desse caso indesejável, digamos assim, a exposição desse efeito indevido, houve-se por bem que seria o caso de admitir doação logo pessoa jurídica em busca de transparência. E isso foi feito em 1993, né, nova legislação que autorizou a doação por pessoa jurídica. E aí aconteceu um erro muito claro nesse momento, na votação da legislação, em que o substitutivo, que foi a plenário, impunha tetos nominais para a doação, mas na hora H, em plenário, um acordo de lideranças aprovou o teto que era proporcional à renda do doador, que é uma peculiaridade brasileira, isso não tem em nenhum lugar, né? Não nos termos que aparecem no Brasil. Você tem o caso mais notório da Índia, em que as empresas podem doar para partidos segundo o lucro líquido médio dos últimos 3 anos. De qualquer maneira, o lucro líquido num ano é alto, no outro é baixo, é uma fonte instável e, eventualmente, pode ser pequeno, né? Mesmo para uma empresa grande. Já o faturamento bruto, no caso que era a referência do teto brasileiro, é algo constante, né? E você acaba favorecendo o peso eleitoral de grandes doadores, de setores concentrados, oligopolizados. E o Bruno Caraza, aqui presente, é o cara que introduziu especificamente em sua tese de doutorado a hipótese de que isso, enfim, de que os principais interessados em participar desse mercado como doadores seriam empresas de setores orientados para a captura de renda do Estado, o que faz perfeito sentido. Então, a gente produziu, a partir de 93, e, portanto, por 22 anos, até a decisão do Supremo de retirada das empresas, do recuo, digamos assim, a volta para o status quo anterior a 93, né, produziu um ambiente em que a gente produziu um mercado de financiamento, eu gosto de usar essa expressão, muito viciado, né, e que tem a ver com essa decisão infeliz. Né. A gente produziu é preciso pensar no sistema de financiamento de campanhas como um mercado de financiamento, e esse mercado de financiamento, como todo mercado, tem uma estrutura de oferta, uma estrutura da demanda, no nosso caso, oferta de dinheiro e demanda por dinheiro. Esse teto peculiar, que é proporcional à renda de quem doa, seja pessoa física, seja jurídica, até 2014, produz uma extraordinária concentração da oferta de dinheiro, exatamente algo que a gente gostaria de evitar, em nome da não captura, né? Em nome da equanimidade da disputa. Né? A gente produziu um mercado de financiamento com fontes extremamente concentradas, como, por exemplo, os números que se vê na tese do Bruno Caraza, no livro dele, né? E que provavelmente ele vai estar apto a mostrar para nós de novo, imagino. Não sei como é que ele planejou a exposição dele. De um lado, portanto, a gente produziu um mercado de financiamento com fontes concentradas em pouquíssimas empresas, enormes, de rendimento muito grande, e em setores muito concentrados. E ainda especificou o Caraza, oligopolizados. Especificou o Caraza, provavelmente orientados na captura de renda do Estado, o que não necessariamente é igual à corrupção, mas sim tende a induzir um ambiente econômico. Se são politicamente poderosos setores orientados para a captura de renda,
é de se esperar uma economia relativamente pouco eficiente, pouco competitiva, mais concentrada e oligopolizada, né? Do outro lado desse mercado de financiamento, a gente tinha uma demanda por dinheiro. A demanda por dinheiro é definida em boa medida, a estrutura da demanda, pelo sistema eleitoral. E o nosso sistema eleitoral produz, como contrapartida à oferta muito concentrada de dinheiro, uma demanda extremamente dispersa e fragmentada por dinheiro. Com a lista aberta, você tem, inevitavelmente, muitas candidaturas individuais, que cada uma delas vai querer arrecadar e cada uma delas tem que prestar contas. Além disso, você tem distritos de magnitude relativamente alta, o que significa que o número de cadeiras é alto e a regra eleitoral ainda diz que os partidos, e antes as coligações, poderiam inscrever um número de candidatos proporcionalmente ao número de cadeiras disponíveis, ou 1,5 no caso dos partidos, ou o dobro das cadeiras disponíveis no caso das coligações, hoje, felizmente, extintas. Com esse distrito de magnitude alta, o quociente eleitoral é baixo. O quociente eleitoral é baixo, muito partido consegue eleger. Muito partido elegendo, mais candidatos ainda. Né? A gente, portanto, tem uma competição que envolve em cada distrito centenas de candidaturas, provavelmente hoje mais de 1.000. Né? E do outro lado, uma oferta de dinheiro que vem de meia dúzia de gente muito poderosa. Então, em 2015, o Supremo interdita a doação por pessoa jurídica, fazendo o que eu entendo um ataque aos sintomas sem diagnóstico da causa do que está acontecendo. Às vezes, tudo bem, o sintoma é tão agudo que você precisa... A febre é tão alta que você precisa de um antitérmico. Mas permaneceu, no caso das pessoas físicas, que naturalmente permanecem autorizadas a doar, permanece o mesmo teto, ainda proporcional à renda bruta, no caso, 10% da renda bruta de pessoa física. Né? Em 2016, como cereja do bolo, o Supremo aceita doação legal, legalmente registrada, dentro dos limites autorizados, como prova em processo de corrupção. O que eu acho que é um precedente gravíssimo, do qual a gente vai ter dificuldade de se livrar e que vai prejudicar a reestabilização do sistema político por um tempo. Essas duas coisas juntas produzem, naturalmente, uma retração drástica das doações privadas e empurrando o sistema político e o legislativo das duas uma. Ou aumentava drasticamente a provisão de recursos públicos, ou tinha que aceitar o risco de uma intensificação grande da influência de quem tivesse dinheiro como pessoa física e tivesse disposto a doar, mesmo nesse ambiente perigoso, correndo o risco de sofrer um processo por corrupção ativa, mesmo doando dentro de parâmetros legais. A coisa que me passou pela cabeça em 2016 é que isso tenderia a aumentar o peso da criminalidade urbana organizada. Traficantes, assassinos, mafiosos de todo tipo. Né? Quem mais, na ausência das PJs, peso pesado, quem seriam as pessoas físicas com dinheiro para pôr em campanha eleitoral, despreocupadas quanto ao processo de corrupção? Né? Ninguém teria mais liquidez e interesse do que os PCCs da vida. Essa é uma preocupação que me acompanha desde então. Eu acho que os indícios estão aí de aumento relativo da influência desse setor, digamos. Mas em 2017 começa a me dar a impressão que, enfim, a reforma que acontece em 2017 parece finalmente subordinar-se a algum tipo de diagnóstico e andar numa direção construtiva. Então, a gente tem esses dois processos. A preocupação que eu tenho hoje em relação a quais serão as fontes mais influentes privadas do financiamento, eu acho que é a razão para preocupar com isso, mesmo que o volume de dinheiro tenha diminuído. Mas, do outro lado, o sistema começa a se mover numa direção um pouco mais governável. O fim das coligações para deputados e vereadores reconcentra a demanda por dinheiro a médio prazo. A curto prazo pode até aumentar a pulverização, porque todo partido vai ter que botar um monte de candidato, aumentou o número de candidaturas, aparentemente. Né? Mas a médio prazo, com o enxugamento esperado, com a cláusula de barreira também, que é um novo ataque, é um sintoma também, mas ok, ali a febre era alta, o número de partidos no plenário.
A cláusula de barreira é um antitérmico, digamos assim. Né? Mas tem ali o fim das coligações que não deixa de ajudar a diminuir a pulverização partidária da demanda por dinheiro. Né? O plano aparente da elite política nesse momento para normalização, renormalização do país, parece se apoiar nessas duas pernas. A retirada das empresas de um lado, né, que interessa à elite política porque reduz a exposição dos políticos a um risco jurídico politicamente instrumentalizável ao sabor de disputas eleitorais, né, do jeito que estava. Qualquer coisa podia ser enquadrada, qualquer voto em plenário podia ser corrupção passiva, qualquer doação legal podia ser corrupção ativa. Então, naturalmente, você tem um risco jurídico intolerável para o sistema político, porque toda disputa pode virar processo judicial. Então, foi preciso reduzir a exposição, e eu acho que os políticos gostam hoje, estão satisfeitos e orgulhosos com a retirada das empresas, porque diminuiu a exposição deles a essa suspeição, porque não tem mais nenhuma JBS doando sozinha 300 milhões de reais. Né? E do outro lado, digamos, o cardápio 17, né? com as coligações, fim das coligações, cláusula de barreira, que reconcentra no devido tempo o mapa partidário. Né? Olhando para isso, uma decantação, que eles falam, do sistema partidário, para ver se para em algum lugar inteligível, junto com uma diminuição da exposição a risco judicial. Qual é o risco? É o que eu já antecipei, eu acho. Há uma desatenção aparente ao efeito do teto proporcional à renda sobre a dinâmica e sobre a potencial captura da elite parlamentar por interesses específicos. Né? Acho que a direção regulatória geral que eles estão dando a coisa parece construtiva, mas, além de produzir efeitos lentos, ela está, me parece, desatenta para o risco intrínseco à natureza do teto. Enquanto o teto for proporcional à renda do doador, haverá poucos grandes doadores, mesmo que o volume de dinheiro não seja mais aquele volume bilionário da época das pessoas jurídicas, né? Mas você vai continuar tendo uma desproporção grande, uma concentração bem grande das fontes, e isso produz dependência, produz um certo perfil, produz potencial captura. Né? Então, e nesse caso, acho que há razões para recear que essa captura seja a pior possível, né? Por criminalidade urbana violenta organizada, né? Etc. E adjacências disso. Né? Então, hoje há em vigor um teto para autofinanciamento, para autodoação pelo candidato de 10% do total de gastos, que um teto dessa natureza seria desejável para todas as doações. X% do total permitido de gasto. É um teto bem comum no mundo afora. 3%, 2%, 5% de algum total permitido de gastos. No nosso caso, o total permitido de gastos ainda é alto, porque pegou um valor máximo em 2014 e cortou 70%, continua uma referência meio frouxa. Eu prefiro tetos nominais, por CPF e por CNPJ. Né? Mas, bem, fontes, então, permanecerão concentradas, resta aguardar. Né? Nesse momento, a gente tem essas tendências, digamos, contraditórias e que produzem algum tipo de otimismo do ponto de vista da mecânica de decantação puramente institucional do quadro. Acho que tende a haver uma melhoria com o fim das coligações e provavelmente vai normalizar um pouco o quadro partidário. Resta ver quem vai sobreviver. Nesse momento é difícil dizer. Né? Do outro lado, no entanto, há uma desatenção que eu considero preocupante com os efeitos que a natureza do teto produz sobre o tipo de relação entre o sistema de representação e a base social. É um tipo de relação muito apoiado em fontes muito concentradas, muito poderosas, e isso é certamente indesejável em si mesmo. Se há razões para crer que os interesses especificamente poderosos que estão ali são interesses que nem deveriam participar do sistema eleitoral, em princípio, como, digamos, tráfico de droga, milícias, etc. Então, é preciso olhar com lupa, com cuidado e formular um juízo que vai além apenas do mapa dos fluxos de recursos. É preciso ver quem está por trás deles, e isso não é fácil de fazer, ainda mais quando se trata de atividades ilícitas. Tá? Mas é isso, enfim, como começo da conversa, esse é o ponto em que eu estou nesse momento, as minhas preocupações e a minha percepção
do quadro de financiamento no Brasil. Muito obrigado. Doutor Bruno Reis, muito obrigado. Você nos traz esse diagnóstico, né, muito preciso da situação brasileira, inclusive nos apontando aí as razões pelas quais nós tivemos uma combinação, na verdade, aí de fatores em que que é inclusive responsável. Nós temos um sistema que encarece, as campanhas eleitorais são muito caras, né? Com poucas fontes de financiamento, com uma dificuldade de obtenção de recurso. Ao mesmo tempo, a partir de um determinado momento, nós tivemos um enxugamento dessas fontes de financiamento com a supressão das doações por pessoas jurídicas. Isso possivelmente tenha resolvido algum ou outro problema, mas, como o senhor mesmo disse, com algo que ataca mais os sintomas do que basicamente a causa do problema, de sorte que seguem aí algumas disfunções hoje, talvez até mais graves e de mais difícil percepção, né, que podem estar, inclusive, envolvendo crime organizado, fontes muito mais ilícitas aí de doação. Ou seja, nós temos ainda, embora alguns ajustes feitos, eles representem um avanço, na verdade, nós ainda temos algo a fazer e ajustar no nosso sistema de financiamento eleitoral. Muito obrigado, doutor Bruno. Doutor Bruno Caraza, vamos agora à nossa conversa. É um prazer recebê-lo aqui. A Câmara dos Deputados agradece mais uma vez a sua atenção conosco. E vamos conversar com você, inclusive, sobre um tema que é objeto do seu livro, né? Conversar sobre a influência do dinheiro nas eleições. Bom, nós esperamos que você nos conte, né, como foi que a concentração das fontes de recurso, o crescimento das demandas e o custo elevado das campanhas transformaram o financiamento eleitoral, muitas vezes, em um verdadeiro negócio. Muito mais do que uma expressão de participação do processo democrático e de cidadania, enfim, muitas vezes as doações se converteram em verdadeiro negócio. Também esperamos que o senhor converse conosco sobre os problemas relacionados, ainda atualmente, à gestão dos recursos no âmbito dos partidos políticos, inclusive com um problema grave relativo à falta de transparência. E, nesse caso, sobretudo hoje, porque é a maior fonte, possivelmente, de financiamento de campanha, que é a gestão dos recursos provenientes do fundo eleitoral e do fundo partidário. Por fim, doutor Bruno Caraza, gostaríamos que você também fizesse a sua apreciação aí do nosso sistema, do nosso modelo de financiamento eleitoral e, na sua opinião, quais seriam os ajustes a serem feitos no nosso modelo de financiamento. Doutor Bruno Caraza, as palavras com você por 20 minutos. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado ao CEFOR pelo convite. O CEFOR se tornando cada vez mais um centro de referência, não só de formação, né, de pensadores sobre o sistema político brasileiro, mas também de produção acadêmica, né, cada vez mais frequente. Usei muitos trabalhos de pesquisadores do CEFOR na minha pesquisa de doutorado e tenho visto cada vez mais pesquisadores do CEFOR aí publicando nas melhores revistas, nos congressos, participando do debate aí na imprensa. Então, fico muito feliz de estar participando de um evento organizado por vocês e muito satisfeito também de reencontrar, ainda que virtualmente, o meu amigo Bruno Reis, né, também grande estudioso dessa questão, não só do financiamento, mas do funcionamento do sistema político brasileiro de uma forma geral. Bom, a questão do financiamento eleitoral e da influência do dinheiro nas eleições, acho que o Bruno deu um panorama aí bastante abrangente dessa perspectiva em termos dessa evolução ao longo dos tempos, né? A gente teve essas 3 fases aí que a gente vivenciou, o período aí pré-Fernando Henrique Cardoso, aí com as doações sendo feitas com recursos públicos do fundo partidário, mais as doações de pessoa física, né? E aí 2 grandes escândalos de corrupção aí foram
o caso PC Farias e o caso dos anões do orçamento expuseram, né, um mecanismo subterrâneo aí de financiamento de campanhas por grandes empresas. Isso levou o Congresso, né, muito pressionado até pela imprensa, pela opinião pública, a reconhecer, né, as empresas como fontes de financiamento eleitoral, com o objetivo de deixar o jogo mais claro, mais transparente, né? Então, o Congresso optou, a partir de 1994, a permitir que as empresas doassem para que a sociedade, né, seja via imprensa, academia, cidadãos de uma forma geral, pudessem fazer esse tipo de checagem, né? Se a empresa doou para determinado político, de que forma aquele político eventualmente pode estar retribuindo essa benesse, que foi um financiamento de campanha elevado para aquele candidato. Aí a gente conviveu com esse sistema aí por 2 décadas, das eleições de 94 até as eleições de 2014. E nesse período, né, o Bruno até mencionou, que a gente verificou foi um crescimento exponencial aí de doações nas campanhas brasileiras, né? Saltamos aí mais ou menos de R$1 bilhão em 94 para R$5 bilhões em 2014, já corrigindo aí a inflação, né? Então, o volume de recursos nas campanhas brasileiras praticamente quintuplicou aí nesses 20 anos, de 94 a 2014, e ele foi dominado praticamente pela entrada de grandes empresas aí nesse mercado. Você tem que, basicamente, 60%, 70% desses R$5 bilhões que foram gastos na campanha de 2014, né, considerando todos os cargos, todos os partidos, todos os candidatos, basicamente 60%, quase 70% desses recursos vieram de poucos CNPJs, vamos dizer assim, né, grandes grupos econômicos. O Bruno citou JBS, mas a gente tem também Odebrecht, Andrade Gutierrez, grandes bancos, siderúrgicas, né? E isso expõe, de uma certa forma, como que o dinheiro passou a ser usado aí, via financiamento de campanha, como um meio de se garantir acesso a grandes lideranças políticas, né? Quando a gente compara, por exemplo, o percentual doado por cada um dos setores da economia brasileira, com o peso, né, que esses setores têm no PIB, né, na economia brasileira como um todo, a gente identifica que alguns setores vislumbraram no financiamento eleitoral uma forma de estratégia de negócios, né? Setores como construção civil, como alimentos e bebidas, que é o caso da JBS, mas não só ela, bancos, mineração e siderurgia e farmacêutica, basicamente esses os principais setores, eles doavam para as campanhas no Brasil um volume muito superior ao que o peso deles no PIB brasileiro poderia justificar, né? Então, isso seria um indício de que esses setores estavam muito interessados no resultado eleitoral. E por que esses setores estavam interessados no resultado eleitoral? Foi o objetivo da minha pesquisa de tese, né, que o Bruno até mencionou. Eu passei a coletar uma série de dados, aliás, queria fazer aqui um elogio. Acredito, eu lido muito com transparência de dados e com acesso a dados de órgãos públicos, e acredito que não, posso falar isso com certeza absoluta, que não existe um órgão com tanta transparência e tanta disponibilidade em atender o cidadão interessado em transparência do que a Câmara dos Deputados. Assim, um portal
com muita transparência de dados, um volume de dados muito grandes e um sistema, né, de acesso, né, quando a gente acessa o site e solicita algum dado que não está disponível no site, a equipe da Câmara é sempre muito solícita e atende de uma forma muito eficiente, muito rápida e muito abrangente. Então, digno de louvor aí a atuação da Câmara nessa questão de transparência de dados públicos. Então, eu tendo acesso a esses dados disponibilizados pelo TSE, mas principalmente pela Câmara, eu comecei a fazer um cruzamento de dados entre doações de campanha e comportamento de parlamentares, né? Seja via votação, via proposição de projetos, relatoria de projetos, apresentação de emendas, e o que a gente observa nessa pesquisa é que havia uma correlação muito grande entre o comportamento parlamentar e o setor que financiou sua campanha. Então, é muito comum, são evidências muito fortes de que se um parlamentar, por exemplo, recebia doação da empresa do setor X, aquele parlamentar tinha uma maior probabilidade de apresentar um projeto que atendia os interesses do setor X, ou de atuar como relator em medidas provisórias, em projetos de lei, de assuntos que poderiam afetar de alguma forma aquele setor X. Então, havia uma correlação muito grande entre interesse econômico e comportamento parlamentar. Esse mecanismo, né, acabou sendo exposto, né, muita gente tem muita crítica à Operação Lava Jato, mas ela acabou expondo esse mecanismo aí em cadeia nacional. A gente, durante alguns anos, foi bombardeado com informações de mau uso, né, do financiamento de campanha, seja via Caixa 1, oficial, registrado no TSE, seja via Caixa 2, né, esse financiamento de campanha sendo utilizado para obter benefícios os mais variados possíveis no Congresso ou no Poder Executivo. Isso acabou acelerando um processo que já vinha em discussão no Supremo há mais tempo, um processo que estava meio parado ali, acabou sendo desengavetado em 2015, e o Supremo acabou determinando que as doações de empresas elas seriam inconstitucionais, né? O argumento utilizado pelo Supremo é que nós vivíamos uma plutocracia, né, um governo da riqueza, né, dos ricos, né, em que o dinheiro ditava as regras, e isso precipitou um processo de reação natural, que já era até um pouco esperado no sistema político brasileiro, de tentar compensar essa fonte que secou, que era o dinheiro das grandes empresas, de alguma outra forma. Então, a partir de 2017, né, valendo nas eleições de 2018, né, o sistema político ele reagiu ao fim de doações de empresas, instituindo o fundo eleitoral, e não só isso, mas também turbinando o fundo partidário. Então, a gente migrou ali de uma forma bastante abrupta de um sistema em que, basicamente, 70% de todos os gastos de campanha vinham de grandes empresas, de grandes grupos econômicos, para um sistema em que praticamente 70% dos recursos de campanha vêm dos cofres públicos, seja via fundo partidário ou via fundo eleitoral. Como a gente não tratou das causas estruturais pelas quais as campanhas são muito caras no Brasil, né, como o Bruno
Reis apontou, nós continuamos com uma demanda muito alta de dinheiro, e como não havia, não há no Brasil uma confiança do cidadão comum, em geral, de doar de forma significativa para a campanha política, né, campanha eleitoral, o sistema político acabou resolvendo isso, praticamente estatizando o sistema de financiamento eleitoral. É bom destacar que, nesse caso das doações de pessoas físicas, né, uma evidência de como o brasileiro tem pouca confiança em doar no sistema, fazer doações de campanha como pessoa física, que as famosas vaquinhas virtuais, o crowdfunding, ele não pegou no Brasil, né? Ele é responsável aí por menos de 1% dos recursos arrecadados na campanha. Então, são poucos os brasileiros que se sentem confortáveis em colocar a mão no próprio bolso e fazer uma transferência, fazer uma doação para um candidato político, né? E esse sistema, então, se a gente tinha uma plutocracia, segundo o Supremo, antes da decisão dele de proibir doações de empresa, a gente continuou tendo uma plutocracia depois, né, porque a gente não atacou as causas do problema, né? As campanhas no Brasil continuam sendo muito caras, continua sendo necessário você ter dinheiro para custear as suas campanhas, né? Campanhas são realizadas em territórios muito grandes, como o Bruno Reis apontou, né? Você tem uma quantidade imensa de candidatos, uma quantidade imensa de partidos, né? A maior parte dos partidos sem qualquer característica própria em termos de plataforma, em termos ideológicos. Isso tudo torna muito difícil para o candidato se destacar na multidão. Então, para você fazer uma campanha efetiva, né, com chances reais de ser eleito no Brasil, você continua precisando de dinheiro, né? E se o dinheiro vinha antes das grandes empresas, agora eles vêm dos cofres públicos, mas ele não vem dos cofres públicos de uma forma totalmente transparente e com uma governança eficiente aí na distribuição de recursos, né? Se antes os candidatos, né, os políticos brasileiros, então, dependiam dos grandes empresários, né, dos CEOs dos grandes conglomerados brasileiros no financiamento de campanha, hoje eles dependem dos grandes líderes dos partidos, dos dirigentes dos partidos, que é quem faz a distribuição desses recursos dos fundos eleitoral e partidário, né? Nas eleições agora de 2020, a gente tem um volume em torno de 3 bilhões de reais, né? Basicamente 2 bilhões vindo aí do fundo eleitoral e 1 bilhão vindo do fundo partidário, né? Esse dinheiro ele é distribuído pelos partidos, né? Tem regras, né, baseadas praticamente, né, na performance desses partidos nas eleições anteriores, e esse dinheiro não tem basicamente nenhuma regra a respeito da distribuição desse dinheiro. A rigor, a legislação apenas determina que os partidos terão acesso a esses recursos, e a distribuição desses recursos entre os seus candidatos, entre os seus diretórios estaduais e municipais e entre os candidatos em cada um deles, fica a cargo da direção do partido. Então, a gente migrou de um sistema em que as cartas eram dadas pelos grandes políticos, pelos grandes empresários, e agora são os grandes políticos que determinam, né? E aí a gente entra num sistema em que o TSE tenta minimizar os efeitos desse sistema, estabelecendo regras, né? Primeiro, estabelecendo que pelo menos 30% dos recursos fosse para campanhas femininas,
candidaturas femininas, e agora determinando que esse recurso seja distribuído segundo o critério racial, né, a proporção de candidatos brancos e negros, né, e não brancos, na verdade, nas suas campanhas. Qual é o problema disso? Né? O problema disso é que não tem nenhuma regra, né? Uma regra com boas intenções, mas que ela não tem critérios transparentes de distribuição desse dinheiro. E o que a gente observou em 2018 foi que, por exemplo, boa parte da cota de recursos para as candidaturas femininas foram concentradas em esposas, em filhas, em netas de políticos tradicionais, né? Então, a grande maioria das candidatas recebeu muito pouco dinheiro, e as esposas e mães e filhas de políticos tradicionais ganharam a maior parte desses recursos. A gente está vendo a mesma coisa agora com as cotas raciais, uma concentração muito grande nos candidatos que têm ligação próxima, seja familiar ou seja mesmo por afinidade, amizade e vínculo político com os grandes dirigentes dos partidos. Então, para terminar, o cenário que a gente tem hoje no Brasil é que, para se ter chances de ser eleito no Brasil, né, ou você é um candidato que não precisa de dinheiro para fazer campanha, porque você é uma celebridade, é um candidato famoso, ou você já tem um eleitorado ali muito fiel, né, os líderes religiosos, os militares, por exemplo, ou você tem recursos para bancar a sua própria campanha, seja com doação própria, seja de doações de familiares, né? Ou você tem conexões com grandes empresários que continuam fazendo doações enquanto pessoa física, né? Você tem vários multimilionários e bilionários brasileiros ainda doando como pessoa física, e eles privilegiam determinados candidatos. Ou você tem uma ligação muito forte com esses caciques partidários que fazem a distribuição do dinheiro. Se você não faz parte de nenhum desses grupos, você continua tendo muito pouca chance de ser eleito, justamente porque o sistema político eleitoral brasileiro ainda requer uma campanha muito cara. Então, a gente precisa avançar em termos de reformas, de aprimoramentos desse sistema, acho que em duas direções, né? Uma direção é nessa linha que o Bruno apontou, né? de ajustes no sistema eleitoral, para que você ataque esse problema das campanhas serem muito caras no Brasil, né? Problemas estruturais do jogo eleitoral, distritos eleitorais muito grandes, quantidade muito grande de candidatos, muitos partidos com pouca base ideológica. Então, acho que atacar esse problema da demanda do dinheiro seria um dos caminhos. E o outro caminho, que é um caminho que muitos países seguem aí ao redor do mundo, a gente não tem um modelo fechado de sistema ideal de financiamento de campanha na experiência internacional, mas seria um caminho de pulverização de fontes, né, na linha do que o Bruno Reis falou, né? Se você tivesse um mecanismo em que pessoas físicas pudessem doar pequenos valores, né, limites muito baixos de doação, né, pequenos valores menores e mais equânimes de dinheiro público, e talvez, por que não, acho que é uma discussão válida, se repensar na possibilidade de volta das doações de pessoas jurídicas, mas também com um limite muito baixo de doações, né? Se a gente tiver um sistema em que os candidatos, né, e os partidos tenham que ir atrás de um número muito grande de doadores, né, de fontes de doadores, seja recurso público, seja pessoas físicas, seja eventualmente até empresas, né, você tem uma chance melhor de tornar o financiamento eleitoral no Brasil algo mais democrático e que nivele mais as condições de disputa
entre os candidatos aqui no Brasil. Perfeito, doutor Bruno, muito obrigado. Nós temos aqui alguns comentários dos que nos acompanham. O Henrique Goodfried dizendo que algumas dificuldades hoje do sistema de financiamento praticamente têm tornado impossível fazer campanha com muito pouco recurso. A Ana Luísa Bax elogia aí a nossa primeira conferência, dizendo que foi uma excelente exposição e síntese do quadro que nós vivemos no Brasil. O André Janotti cumprimenta os dois, dizendo que a discussão e os problemas trazidos são importantíssimos. A nossa diretora Juliana Werneck dizendo que é muito interessante essa colocação feita pelo Bruno, de que a Câmara dos Deputados, né, tem franqueado aí os dados, e, de fato, ela disse que a Câmara tem mesmo se dedicado muito, né, tem feito muitos esforços no sentido da transparência, e aí o R. Amaral, inclusive, dizendo que nessa mesma linha da transparência sempre foi uma preocupação da Câmara dos Deputados, a partir da informatização, inclusive de tornar acessíveis os dados às pessoas. Temos, comenta ela, um banco de dados acessível a toda a população sobre tramitação de projetos de lei, com toda a ficha de tramitação, com todos os passos, desde a apresentação do projeto de lei à casa, com a sua passagem pelas comissões e até a sua redação final, e com acesso de dados a todas as pessoas. Bom, doutor Bruno Reis, doutor Bruno Caraza, nós temos aqui alguns questionamentos. Vamos tentar fazer aqui em 2 blocos. Começamos, então, aqui pelo Bruno Reis. Há aqui duas perguntas. O primeiro por que é que o nosso sistema político ele contribui para tornar as campanhas eleitorais tão caras? De certo modo, isso já foi examinado, mas houve uma pergunta específica nesse sentido, né? Por que as campanhas, então, são tão caras e quais mecanismos, o que poderíamos fazer para que essas campanhas fossem mais baratas, que não exigissem tantas somas de recursos financeiros? Há uma outra pergunta de que se esse modelo de campanha agora um pouco mais reduzido, né, com a reforma, sobretudo a partir de 2015, não teria tido algum impacto, né, sobre esse custo das campanhas eleitorais. Ainda há uma segunda questão, o financiamento empresarial ele nasceu com a finalidade de combater o Caixa 2. Embora isso não tenha ocorrido plenamente com o financiamento eleitoral. Bom, com o financiamento empresarial. O fim do financiamento, né, por pessoa jurídica não poderia suscitar o retorno dessa prática agora, ou seja, aquilo que justificou no passado a doação empresarial, não poderia reaparecer agora com o fim das doações empresariais? Há uma pergunta da Aline Mariana, pergunta se há algum controle sobre o crowdfunding, se ele poderia estar sendo utilizado hoje para oficializar os recursos de fontes empresariais, ou seja, uma certa conexão com a pergunta anterior. E uma quarta pergunta, por que é que o financiamento público de campanhas eleitorais, ao lado de outras formas de financiamento, é uma forma importante, importante para a democracia? Então, por que é que o financiamento público de campanhas eleitorais, ao lado de outras formas de financiamento, é importante para a democracia? Nós podemos dividir em 2 blocos, 10 minutos para cada um, fazer as suas considerações em relação às questões levantadas. Ok, como é que a gente faz? Na mesma ordem de antes? Pode ser. Se ficar difícil aí para rememorizar, eu vou falando. Não. Posso... Tranquilo, deu para anotar. Eu estava pensando assim só entre eu e o Caraza. Perfeito. Mas, enfim, vamos lá. Pela ordem, mais ou menos, do que apareceu, por que elas são tão caras no Brasil e se pode reduzir? Enfim, eu acho que o ambiente de competição eleitoral no Brasil é muito inflacionário
né, de um modo geral, de uma eleição para outra, na medida em que a campanha é muito opaca, e, na verdade, cada vez mais com a internet também e tal. Se você tem 1000 concorrentes, você está contra uma nuvem ininteligível, você está tentando nadar num oceano de informação em que você não sabe o que é uma provisão segura de recursos. Você precisa obter tanto quanto puder. E aí você tem que... esse é um ambiente muito inflacionário e muito difícil de fiscalizar também, porque são 1000 prestações de contas. Então, tem muitas coisas que poderiam trazer a coisa para um certo limite mais razoável, ou melhor governança, digamos. E essas coisas são quase todas atributos, não é inventar a roda, são coisas mais ou menos presentes em diferentes sistemas eleitorais. Por exemplo, se a lista é fechada, pré-ordenada, as pessoas podem até ficar bravas porque tem que controlar um partido em vez do seu candidato. Eu acho que você tem muito mais... O eleitorado tem muito mais controle dos plenários quando eles têm que se preocupar em controlar bancadas do que quando eles têm que ter a esperança de tentar controlar um carinha, né? E tem 500 carinhas lá dentro votando, procurando se conectar com sua base. É muito difícil o controle. Então, acho que do ponto de vista do controle mesmo, a lista é melhor. Mas do ponto de vista da prestação de contas, sem dúvida. Né? Qualquer pessoa que já tenha trabalhado em órgãos de controle, tentando controlar as prestações, aprovar a prestação de contas, se são milhares de candidatos, é mais difícil fazer um trabalho de qualidade no controle da prestação de contas, para minimizar a caixa 2 ou documentação fraudulenta, do que se forem meia dúzia de chapas partidárias. O ambiente fica, de um modo geral, mais governável, mais inteligível pelo eleitor do ponto de vista das bancadas. Né? Mas, muito bem, não é isso. Além disso, você tem distritos de magnitude muito grande, pelo menos no caso das câmaras. Haverá municípios pequenos, no caso das eleições municipais não seria tão importante. Mas no caso da Câmara dos Deputados, perdão, em cujo seio nos encontramos, aqui nessa live, você tem bancadas que são estaduais e em vários estados a competição que se espalha por território muito vasto. É claro que você tem uma territorialização relativa, informal, cada um tem seu reduto, mas você está falando de uma competição num território, num ambiente muito grande. É claro que uma distritalização parcial, essa coisa, provavelmente traria custos para baixo. Eu não acho que o sistema americano, por exemplo, que está todo mundo vendo na televisão esses dias, né, um deputado por distrito, seja lá muito produtivo, nem muito controlado. Né? Dependeria de controles locais que nem sempre vão estar em pé num país como o Brasil. Mas distritalização relativa, quer dizer, em que você tem, sei lá, Minas, 53 deputados federais. Você poderia ter aí 5 distritos de 10 ou 11 cadeiras. Né? Em que aí automaticamente o seu quociente eleitoral já sobe para 10%, o número de partidos normaliza, e você tem uma campanha dentro de um território que é um pouco mais governável, enfim. Esse tipo de coisa. Isso é muito comum também. Né? Distritos de 70, distritos de 90, são exceções, mundo afora. Né? Há alguma literatura de ciência política que sugere que acima de 20 cadeiras por distrito, o sistema opera de maneira bem razoavelmente proporcional, em que aí os custos de informação não... os custos de desinformação, digamos assim, a partir de uma disputa de 90 cadeiras, 70 cadeiras, 50 cadeiras no mesmo distrito, não são compensados por ganho de proporcionalidade. Né? Então, coisas desse tipo. Então, lista pré-ordenada, distritos de magnitude que não passa muito de 20 cadeiras, são atributos muito comuns mundo afora, em que se trataria basicamente de algum tipo de normalização. Tudo isso parece não ter nada a ver com financiamento, mas, na verdade, aumenta, torna mais fácil e mais simples a governança geral do sistema. Né? Claro que há medidas com relação ao próprio financiamento, a adoção de limites nominais para doação ajuda, né, na pulverização das fontes de saída. Além do mais, também botar tetos. A experiência internacional sugere que tetos de gastos também ajudam, né, a tornar viáveis candidaturas em bases financeiras mais modestas. Né.
Então, há um vasto repertório de coisas que não são nada drástico, né? Ok, fechar a lista no caso do Brasil seria drástico, né? Mas o resto é bem normal, né? Que tornaria o sistema, de modo geral, mais governável, né? Então, quanto a isso, não é difícil, né? A questão é obter a maioria. Caixa 2 tende a votar? Eu não apostaria que voltou com força, né? Eu acho que parte do... Sempre teve presente, claro, não se trata de tapar o sol com a peneira, mas acho que há bons motivos para acreditar, e muitos de nós que estudamos financiamento acreditamos, que a grande explosão de gastos que aconteceu na primeira década, entre 2002 e 2014, em parte era a diminuição do Caixa 2, né? Em que você tem uma legalização relativa, por isso o Caixa 1 explode, né? Então você tem sempre mais dinheiro entrando, ok, tem sempre uma inflação, digamos assim, as campanhas vão sempre se tornando mais caras, mas parte dessa explosão, essa quintuplicação, né, que o Caraza se referiu aqui, que ocorreu, parte dela, a gente nunca vai saber quanto dela, mas parte dela era também legalização. Era dinheiro que antes estava sendo doado pelo Caixa 2 e entrou no Caixa 1 naquele período, né? Há uma pergunta sobre o crowdfunding, se há controle, o Caraza vai saber disso melhor que eu, com o acompanhamento do como está a regulação nesse momento, mas sim, o artigo 26 da resolução indica que sim, há uma série de controles. Claro, é sempre possível recorrer a algum laranja, né? Mas, de qualquer maneira, nesse caso, o doador faz isso por sua conta e risco. Há controle de CPF e tal na identificação das fontes de quem doou no crowdfunding. Eu acho que é isso. Por que o financiamento público é importante ao lado de outras fontes? A gente tinha falado da importância do financiamento público como aquele colchão básico. O Caraza apresentou mais detalhes disso. Quer dizer, se você simplesmente é cada um por si, não vem nenhum dinheiro, a vantagem de quem já tem boas conexões com fontes de poder econômico fica ainda maior. Mas o financiamento público é muito importante para prover um chão básico a partir do qual alguém que eventualmente não tem conexão possa entrar e ver o que acontece, né? Porque, de outra maneira, a vantagem inicial de quem já tem bons financiadores fica ainda maior, né? Esse não acho que essa é uma economia que vale a pena, não. É barato que sai caro. A despesa na outra ponta, a despesa decorrente da eventual captura é muito maior do que a despesa de um financiamento, mesmo quando o fundo é hiperestimado, como está acontecendo nesse momento. Então, a ideia de tirar... Agora, sim, por outro lado, deve haver também um mercado privado sadio de campanha, né, devidamente desconcentrado em suas fontes, porque senão a inércia do sistema é muito grande. Quem já está dentro vai ter vantagens muito grandes, porque no sistema público, quer dizer, ele pode ser relativamente equânime, ele pode ser mais equânime ou menos, mas ele nunca vai ser inteiramente equânime, porque senão montar um partido é o melhor negócio do mundo. Você monta um partido da noite para o dia e vai receber o mesmo dinheiro que recebe o MDB, o PT e tal, que estão há 30, 40 anos na parada, né? Então, é claro que deve ter alguma... Então, é preciso haver as duas coisas. Elas têm funções diferentes. O financiamento público tem um efeito, dá um colchão, que é como se fosse um convite, venha que tem jeito de participar, né? E o financiamento privado, devidamente controlado na pulverização de suas fontes, é uma maneira da sociedade eventualmente punir aquele que ficou impopular, em que ele vê as suas fontes secarem, ou premiar aquele que tem boa conexão na sociedade. Agora, se o teto é proporcional à renda de quem dá, aí é um problema, porque basta agradar o seu patrão e você está garantido. É muito importante que as leis imponham pulverização da fonte, limitando de maneira importante o que cada um de nós pode doar, de maneira que você possa, com alguma esperança, de dizer que quem está arrecadando menos é porque atuou pior e tal, né? Desagradou mais gente. E popularidade tem a ver com capacidade de arrecadação. Com as regras vigentes no Brasil, popularidade não tem nada a ver com capacidade de arrecadação, mas é possível intensificar essa conexão. Acho que é isso. Perfeito. Doutor Bruno Caraza. Não, acho que o Bruno explicou bastante bem aí essas questões, né? Acho que o que tem de experiência internacional no mundo realmente para baratear, né, o sistema eleitoral como um todo são esses dois caminhos, né?
ou você fortalece os partidos, né, e concentra a disputa nos partidos em alguns poucos partidos e não em milhares de candidatos, isso tende a baratear a disputa, ou você reduz o território, né? Então, você faz uma disputa num território menor, num distrito menor, e isso acaba também barateando, porque você limita, né, tanto a questão do número de candidatos dentro desse distrito, quanto a abrangência mesmo do distrito, né, o número de pessoas, o território, né, a gente sabe como que é difícil fazer campanha no Brasil, viajando em vários municípios, fazendo a sua mensagem chegar num território muito grande. Então, o que o mundo trabalha são essas duas linhas, acho que o que a gente tem no Brasil acaba sendo o pior dos mundos em termos de campanha cara, né? A gente tem um território imenso, né, e essa disputa com territórios, né, distritos muito grandes e partidos também muito fluidos e pouco identificados, né? Então, acho que o caminho para baratear realmente seria esse que o Bruno indicou, que é o que a literatura indica, a experiência internacional recomenda. Difícil você convencer a classe política a mudar esse sistema, né, com o jogo jogando, né, como eles têm os seus próprios interesses aí presentes, e como que você implementa isso é o complicado. Do ponto de vista do Caixa 2, né, é interessante a gente observar que o Caixa 2, ele, apesar da Lava Jato, né, a Lava Jato não trouxe nenhum ganho institucional aí de melhorias relativas ao Caixa 2, né? A gente não tem números, porque realmente a gente perdeu essa fonte aí de transparência e das doações das empresas, né? E é difícil você também monitorar o que tem de Caixa 2, mas é de se esperar que ele continue fluindo como era antes da liberação das doações de empresas. Talvez no momento inicial muitas empresas tenham se sentido aí constrangidas, né, pelo que foi a Lava Jato, a exposição aí desses casos, né, de corrupção, né, nacionalmente. Talvez isso tenha secado aí um pouco o Caixa 2 no início, mas eu sinceramente acho que a tendência no longo prazo é retomar, né, seja via o Caixa 2 de doações de empresas, seja via esse ponto que o Bruno levantou, né, esse financiamento da criminalidade, né, de tráfico, de máfia e de milícias aí, abastecendo candidaturas Brasil afora. Então, a gente não teve aprimoramentos institucionais para o combate ao Caixa 2, pelo contrário, a gente até perdeu, né? Teve uma decisão do STF que determinou que casos de corrupção conexos a crimes eleitorais têm que ser julgados pela Justiça Eleitoral, e a gente sabe que a Justiça Eleitoral não é uma justiça especializada, é uma justiça com uma estrutura que ela é muito precária em termos, né, tanto de servidores quanto do próprio dos magistrados, né, eles são emprestados da justiça comum aí por um período curto de tempo. Então, essa decisão do Supremo acabou dificultando aí, apesar da leitura fria da Constituição indicar que seja nesse sentido, mas essa decisão do Supremo acabou fragilizando as investigações sobre corrupção e Caixa 2 no futuro. O crowdfunding, aí a Aline Mariá perguntou, né, se há indício do crowdfunding está sendo usado, né? O crowdfunding é ainda muito pequeno, né? É um número muito limitado de doadores ainda. Não acredito que ele esteja sendo, eventualmente pode estar sendo usado por um laranja, mas eu acho que ainda são casos esporádicos, ainda não é um caso ainda que gere preocupação, assim, nacional.
Um caso que é interessante que a Justiça, o TSE tem desenvolvido nas eleições desse ano, é que criou-se um núcleo de inteligência no âmbito do TSE, envolvendo servidores, né, tanto da Justiça, do Ministério Público, da Receita Federal, do TCU, e outros órgãos de controle, estão fazendo uma série de cruzamentos de dados e já identificaram vários casos aí de doadores, pessoas físicas, fazendo doações incompatíveis com sua renda, né? Seja porque ele é beneficiário do Bolsa Família ou do auxílio emergencial, ou está no cadastro social do governo, né? Então, por meio desse cruzamento de dados, já têm sido identificados vários casos aí de doações suspeitas. Isso é uma boa notícia que os órgãos de controle estejam coordenando as suas tarefas para atuar nesse caminho. Sobre o financiamento público, eu acho que eu assino embaixo o que o Bruno Reis falou. Um volume muito grande de financiamento público, como a gente tem no Brasil, ele acaba deixando o partido numa situação muito confortável, né? Ele vai receber ali 200 milhões de reais, 100 milhões de reais para financiar a campanha e não tem que correr atrás de outras fontes, né? Se o patamar do financiamento, seja fundo partidário, fundo eleitoral, fosse mais baixo, o partido teria que correr atrás de doações de pessoas físicas, e isso eu acho que é salutar para a democracia, né? O candidato e o partido ter que ir atrás do eleitor para que ele, para conquistar não só o seu voto, mas também o seu dinheiro, né? A doação na sua campanha, né? Eu acho que isso democratiza, né? Foi o que a gente viu na campanha lá do Barack Obama em 2008, que foi um case de sucesso aí, né? Você ter milhares, centenas de milhares de doações e valores muito pequenos, né? Isso mostra que sua candidatura tem respaldo. Então, talvez se o Brasil seguisse nessa linha, né, de limitar as doações de pessoas físicas e limitar as doações também, o volume de recursos públicos, isso tiraria os partidos e os políticos da sua zona de conforto e geraria uma necessidade deles irem atrás do eleitor, não só pelo voto, mas também pela doação. Eu acho que isso tornaria o sistema político mais democrático mesmo, mais permeável para as demandas da população. Bom, a Maristela Santana, ela faz um comentário bastante procedente. Ela diz que uma das principais ameaças à democracia seria a desinformação, que hoje é alimentada pelas redes de bots e outras ferramentas financiadas de forma clandestina. E aí ela faz uma pergunta aos dois: qual é o peso dessa forma alternativa, e entre aspas, de financiamento para a legitimidade do processo eleitoral? É a primeira questão desse nosso segundo bloco. A Elvira, ela diz que não sabe se já foi comentado, mas quais exemplos de outros países podem ser citados. Já foi uma questão já abordada, inclusive repassada novamente nesse bloco de perguntas. O Renato Ferreira, ele elogia, diz que o debate está excelente, e ele gostaria de saber dos dois expositores se vocês entendem que um sistema de fundos pareados, ou a distribuição de fundos públicos imitando as pequenas doações de pessoas físicas, funcionaria no Brasil. Bom, são essas duas questões. Há uma terceira ainda, e os dois também podem abordar, é que dentro dessas formas, nós abordamos algumas, inclusive envolvendo o crime organizado, mas foi suscitado ainda uma outra situação que, inclusive, vem sendo discutido no âmbito do tribunal, da Justiça Eleitoral, sobre algumas outras formas de patrocínio de candidaturas, como, por exemplo, determinadas confissões religiosas. Hoje fala-se, inclusive,
de abuso de poder religioso, embora ainda não tipificado na legislação, mas que possivelmente seja uma decorrência ou um dos efeitos colaterais desse nosso sistema atual. E que vocês também aí abordassem sobre esse problema, né? Sobre o abuso de poder religioso e sobre esse modo aí de, por assim dizer, projeção de candidatos a partir das confissões religiosas. Podemos começar na mesma ordem, primeiro pelo Dr. Bruno Reis. Ok. Obrigado, Geraldo. A coisa do financiamento e bots, a gente ainda está tentando mapear o que se passa, de fato, no submundo da internet, né? E um problema sério desse mapeamento é que a gente está sempre correndo atrás, porque uma eleição nunca é igual à anterior. Você está sempre com uma ferramenta nova e uma técnica nova, e você descobre retrospectivamente, depois da campanha, que tal ou qual artifício foi usado, ou então já na reta final da campanha, vê uma denúncia, coisas assim, como 18 pipocou, um ambiente paranoico mesmo, de que muita coisa estava acontecendo. Agora, de fato, o ambiente da internet é corrosivo para maneiras como a democracia operava até 50 anos atrás. É corrosivo para identificação partidária, né? Tem uma ligação direta que parece dispensar mediação. As pessoas costumam receber isso com júbilo. Legal, não precisa mais de representante, é o povo votando o tempo todo. Vai ser um imenso você decide. Mas é só isso vir para a praça que a gente vê como os efeitos podem ser perniciosos, né? O que a representação faz, muito mais do que votar por nós no plenário, é achar compromissos, né? É achar exatamente, dentre opções que estão na mesa, que tipo de meio termo pode atender a mais gente, né? Porque, de repente, algum deputado que vai perder uma proposição, uma votação, fala que, olha, isso vai ficar ruim demais, mas se vocês mudarem assim, melhora para mim sem piorar para vocês, vamos? Quer dizer, essa é a função, em boa medida, dos nossos representantes, né? Evitar decisões subótimas, né? Agora, ou seja, que sejam desnecessariamente ruins para a parte da sociedade, né? Exatamente buscando compromissos e acordos. No entanto, a gente tende a desqualificar como se acordo fosse um crime, né? Então, um problema da diluição, como é que você controla isso, em boa medida? Em boa medida porque tem bancadas, grupos de partidos, os partidos se aproximam, fazem compromissos, isso tem inteligibilidade. Você tem 30 partidos, a votação é no indivíduo, e no limite, a própria campanha começa a dispensar essas estruturas, é problema. Claro que ela não dispensa inteiramente, quer dizer, a campanha é feita individualmente, mas como a gente vê, o dinheiro que vinha pelas empresas era sempre mediado por cúpulas partidárias. Assim também o que vem pelo fundo partidário e fundo eleitoral é mediado por cúpulas partidárias. O grande poder dos partidos, na maneira como funciona o Brasil e funciona no financiamento no Brasil, é, em boa medida, essa mediação. Eles é que são os gatekeepers, e que controlam as torneiras de irrigação de dinheiro. Já era antes, em boa medida, né? E ficou mais ainda agora, né? Mas essa é uma função, é exatamente o que a gente não quereria muito que o partido fizesse, porque o partido que deveria ser a cara das decisões e que devia estar na frente da campanha, o partido é importante na retaguarda no Brasil. O partido, a função mais importante do partido na mediação entre dinheiro e nas campanhas eleitorais para deputado e vereador, muito mais do que ser o bloco na rua, vote em nós, numa campanha coletiva pela lista, o partido comparece como aquela instância no comitê financeiro que vai decidir quem vai receber mais ou menos dinheiro. E isso ninguém sabe, isso ninguém viu, né? E não tem como você punir quem tomou uma decisão da qual você discorde, porque você não sabe dessa decisão. Então, esse é outro problema associado. Agora, quando você joga em cima disso internet e redes sociais, e sobretudo coisa como o WhatsApp, aí você começa realmente a corroer essas mediações que antes eram indispensáveis para a militância. Você vai militar, você vai procurar uma organização, vai ver qual é o seu partido. Agora, o pessoal opera. Primeiro, tem aquele ativismo de internet de nós todos, de ficar lá batendo boca, achando com a ilusão de que está em público, né? E segundo, começa a ter, de fato, do outro lado,
políticos, né, que fazem a carreira toda muito como empresários de si mesmos, em busca de legendas que não enchem a paciência, com plataforma, etc. O que já era baixo o incentivo para ter uma plataforma nítida, agora ficou o contrário. Quanto mais você tiver plataforma nítida, pior, porque o político moderninho, que conecta direto com o público, não quer um partido enchendo a paciência, dizendo qual deve ser a linha dele. Portanto, a inteligibilidade do sistema só diminui. Ademais, sobre isso, você começa a fazer campanha, não mais em público, né, mas campanha aquela coisa, né, com micro alvos, em que você vai fazer memes diferentes para públicos diferentes. Ninguém mais está vendo tudo. Vira aquela cisânia que a gente tem visto e uma desqualificação mútua que a gente discutiu na outra live que a gente estava aqui, né? Enfim, tudo indica que, portanto, o recurso a bots e tudo mais, que é caro, está no Caixa 2. Até porque é difícil vincular esses recursos com as campanhas. Então, elas não respondem por eles e isso está operando por fora da eleição. Muito difícil. Você vai ter que trabalhar muito para enxergar maneiras de pôr limite nisso. E os efeitos são corrosivos e profundos sobre a democracia e vão muito além do descontrole sobre financiamento. Fundos pareados. Fundos pareados é uma ótima iniciativa, né? É algo que devia certamente ser recomendado universalmente, não tem objeção a isso, né? Porque tem várias coisas. Primeiro, que o próprio o público passa a ter voz enquanto dinheiro público o partido ou o candidato vai receber. Porque vai ser uma função de quanto dinheiro as pessoas derem a esse candidato ou a esse partido, né? E aí o Estado vem dando proporcionalmente ao que ele conseguiu arrecadar de dinheiro privado. Então tem um monte de incentivo positivo aí, de saída isso, né? Se você quer que um partido ou um político receba mais dinheiro público, você pode favorecer isso dando dinheiro para aquelas pessoas. Além do mais, passa a ter um efeito de reduzir o Caixa 2, porque passa a ser interessante para o partido declarar cada centavo que entrou, porque isso vai ter impacto sobre o dinheiro público que vai receber, né? Se vai funcionar ou não no Brasil, é claro que no caso do Brasil você não pode começar um sistema desse no 1 por 1, porque o hábito, o costume das pessoas de doarem é mínimo, né? Muito pequeno. Então, você simplesmente subordinar, dizer que o dinheiro público vai ser igual ao dinheiro que entra privadamente, enfim, é irrealista, né? Agora, sempre pode ser proporcional. A questão aí, para funcionar, portanto, é calibrar direito essa proporção, né? Para poder funcionar, e pouco a pouco você vai ajustando a proporção, conforme os efeitos observados em cada eleição, se julgar que pode aumentar, se vai ser necessário aumentar o aporte, ou se pode diminuir, né? Isso pode ser ajustado até a cada eleição, no limite. A própria legislação pode prever algum tipo de fórmula quanto a isso, etc, etc. Não há grandes dificuldades, é trabalhar em cima. É muito bem-vindo, né? É um instituto engenhoso, sim. O abuso de poder religioso está em toda parte, né? Religião é algo que diz respeito à nossa fé mais profunda, ao jeito como cada pessoa dá sentido à sua vida. Então, ela é propensa à captura oportunística e demagógica, quase cruel com as pessoas. Não é que alguém que tem autoridade religiosa se dispõe a falar de política, vai ter impacto sobre, né? No cenário brasileiro, dada a nossa discussão sobre financiamento, você tem um efeito peculiar adicional que é preocupante, que é o fato de que, com frequência, muitas igrejas são utilizadas, nem vou dizer que elas são feitas para isso, longe de mim, né? Mas elas acabam utilizadas na lavagem de dinheiro do crime, né? Porque elas operam com cash. Então, elas são um lugar, assim como, por exemplo, a proibição de cassinos no Brasil nos anos 40 foi feita por razões que me parecem muito pouco justificáveis, um moralismo meio, enfim, no limite hipócrita. No entanto, a liberação de cassino agora eu julgaria altamente preocupante do ponto de vista dessa retaguarda. É o paraíso da lavagem de dinheiro, né? Então, onde quer que você tenha pequenas quantias em grande quantidade, né, em cash, é onde a bandidagem deita e rola, né? Onde o crime organizado vai acumular poder e lavar dinheiro. Então, é preciso cautela com isso.
E, nesse caso, é preciso botar uma lupa nisso e pensar em regulação eficaz desses fluxos nesse setor, para proteger as próprias igrejas, né, dessa colonização e desse assédio pelo poder econômico do crime organizado. Sou Bruno Caraza. Ótimo, acho que o Bruno acabou deixando muito pouco para falar, porque ele varreu todos esses assuntos aí, e eu concordo com basicamente toda a visão dele. Acho que uma coisa que conecta as três perguntas aí, né, tanto a da Maristela sobre fake news, a do Renato sobre os fundos pareados, e essa última do abuso de poder religioso, e até uma que eu estou vendo aqui no chat agora, que surgiu do Ricardo, né, sobre a volta, né, das doações de empresas, né, acho que todas essas questões passam pela questão da fiscalização e da regulação desse fluxo de dinheiro, né. Questão do fake news, né, é muito difícil você rastrear, né, é fundamental que as autoridades contem aí com a colaboração dos grandes canais de distribuição de redes sociais, do Google via YouTube principalmente Facebook com o WhatsApp e as outras redes, né, mas principalmente o WhatsApp. Certamente muito dinheiro correu por esses caminhos nas eleições de 2018, né? Acabou de sair o livro da Patrícia Campos Melo sobre essa questão das fake news nas eleições de 2018. Não tenho dúvida de que isso continue, né? Não só em termos eleitorais, mas cotidianamente aí na nossa vida política, né? Há um incentivo perverso aí, né? Que as redes se beneficiam dessa polarização e da proliferação dessas mensagens, e muitos canais se beneficiam disso também porque eles são monetizados, né? Então, uma solução para isso, eu acho que não passaria necessariamente pela legislação brasileira, mas é preciso uma discussão global sobre essa questão, e acho que é algo que tem surgido aí no debate. Então, acho que o caminho passa por isso. Fundos pareados também acho excelente, concordo, acho excelente mecanismo, com ótimos incentivos, mas também vai precisar de, né, no caso de uma adoção aqui no Brasil, vai precisar de ficar de olho aí no uso de laranjas aí, né, porque há o risco de que parte, como o Bruno falou, do dinheiro que estava no Caixa 2 migre para esse sistema de fundos pareados e utilizando uma miríade aí de CPFs aí para viabilizar esse sistema, para inflar o recurso que os partidos vão receber em contrapartida das doações privadas, né? Então, novamente, passa por essa questão. Abuso de poder religioso, acho que é algo muito difícil de se controlar em termos de discurso, né? Mas o caminho, acho que é esse que o Bruno indicou, né? Seguir o dinheiro, né? Como as igrejas mobilizam um volume muito grande de dinheiro vivo, né? E isso acaba sendo utilizado, né? Não vou dizer todas as igrejas, longe de mim, mas a gente imagina que isso ocorra aí pelo Brasil afora, haja vista a proliferação de criação de empresas aí, né, de igrejas ao longo do território nacional nos últimos anos. Então, também passa por uma fiscalização nesse sentido. E aí, só para terminar, o Ricardo está perguntando o que a gente acha da volta da contribuição de empresa. Eu, particularmente, eu sou favorável às doações de empresas. Acho que uma certa hipocrisia, né, a gente acreditar que, por uma decisão do Supremo, as empresas vão deixar de contribuir para a campanha, né? Acho que se tem alguém querendo comprar e alguém disposto a se vender, isso vai acontecer, seja de forma lícita ou ilícita, e acredito que seja melhor que seja às claras, que a gente possa, inclusive, fazer esse monitoramento e esse tipo de
de cobrança mesmo, né, de comportamento parlamentar e de doação de empresas. Então, eu sou favorável, acho que faz parte do jogo democrático, né, empresas contratam, pagam os impostos, né, então é natural que elas participem, e elas já participam mesmo do debate político, né, independentemente de poder doar ou não. Então, acho que faz sentido permitir a doação de empresas, mas com aquele senão, né? Não é possível que uma empresa doe 300, 400 milhões de reais numa eleição como a JBS fez, ou como a Odebrecht fez, né? Faz sentido a doação de empresas, mas com um limite nominal relacionado ao seu CNPJ, X salários mínimos, né? Talvez seja a melhor forma de você ganhar em termos de transparência, em termos de participação política, mas sem permitir que, dessa forma, a empresa influencie o jogo político da forma como elas influenciavam aí até 2014. Bom, Bruno Reis, a pergunta do Ricardo também foi dirigida, né, a você. O Caraza fez as considerações dele, que você também faça as suas em relação às contribuições de pessoas jurídicas, ainda que parciais. Sim, eu concordo. É a minha impressão também. Enfim, a proibição veio num momento que a gente começava a mapear com considerável nitidez os elos entre representantes políticos e setores econômicos, né? E isso é, obviamente, uma informação de interesse público para o eleitor, porque ele pode, eventualmente, querer saber pode ter uma opinião a respeito de qual é o setor que importaria apoiar nesse momento e querer votar em alguém vinculado ao setor X e não ao setor Y, né? É legítimo. No entanto, esse vínculo existe, é claro. Em alguns casos, ele está explícito na biografia da pessoa, mas nem sempre, né? E é claro que mesmo no ambiente em que é proibida a doação por pessoa jurídica, a estratégia típica de arrecadação é visitar uma empresa, né? É visitar alguma pessoa física vinculada a uma pessoa jurídica, influente na sua base, no seu reduto, se tudo der certo, né? Se for, na verdade, óbvio, de novo, é aquela coisa, o ataque ao sintoma. Tinha uma situação em 2014 que tinha chegado a um ponto intolerável, né? Os números estão lá na tese, no livro do Bruno, cara, com toda a nitidez. Gritam ao céu, né? É claro que alguma coisa tinha que ser feita, mas o que você fez foi, não, elas estão doando muito dinheiro, tira elas, né? Mais complicado do que isso, né? Alguém vai sobrar no campo, né? Ninguém parou para pensar quem vai sobrar, né? E que pode ser pior, nada tão ruim que não possa piorar, né? Então, se você não tem um diagnóstico, você não controla o efeito subsequente. Então, seria muito mais razoável, muito mais. Uma ironia digna de nota que aconteceu em 2015, a mesma petição, que eu nem lembro mais quem foi o autor, mas lembro dessa informação. A mesma petição que pediu a interdição da doação por empresas, pedia também, denunciava também, digamos, se queixava também contra a fixação de um teto que é um percentual da renda, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física. O Supremo atendeu a interdição das pessoas jurídicas e ignorou o problema do teto, que, na verdade, é a base do problema. Se o teto é nominal em bases razoáveis, não há problemas se é pessoa jurídica, né? E tendo em vista o que é o mundo real e que setores econômicos vão se mobilizar para atuar junto ao sistema político, claro, né? Eles vão se organizar para pressionar, eles vão fazer lobby de maneira mais explícita ou mais disfarçada, e eles vão também tentar, as pessoas ligadas a diferentes setores vão tentar doar. Então, se você faz isso, viabiliza a doação por pessoa jurídica, tem um problema que é a escala de recursos, né? Em que medida os acionistas estão sendo levados em conta nessa hora, né? Ok, você pode pensar em mecanismos de governança corporativa que melhorem esse flanco. No entanto, tem um ganho também, que é essa explicitação da vinculação de representantes políticos com setores econômicos, de partidos políticos com setores econômicos.
Essa é uma informação que interessa à cidadania. Se o teto, em vez de 500 milhões de reais, né, na prática, 2% do faturamento bruto, privilegiando bancos, empreiteiras, grandes empresas e setores oligopolizados, fosse, digamos, 50 salários mínimos, ainda é um dinheiro relevante, né? Ajuda numa campanha, mas ninguém é dono de uma campanha, ninguém é patrono de um mandato com 50 mil reais. Né? Então, e viabiliza certa liquidez que liberta um pouco também a representação da dependência estrita do orçamento, tornando os partidos agentes semi-burocráticos. Então, enfim, esse que é o ponto. Cara. Financiamento privado e financiamento público de campanhas eleitorais, ambos são importantes e cumprem funções distintas no processo. É preciso ter clareza sobre qual a função que a gente quer deles para poder ter um norte em como a gente quer regulá-los. E é isso que faltou na nossa conversa. Um pouco. Tem faltado. Desde o início. Né? É isso. Essa questão, inclusive, do teto, Bruno, ela também foi a ausência de teto nominal, que talvez seja, de fato, o grande problema, né? Porque, embora o percentual seja o mesmo, mas como ele incide sobre bases muito diferentes, né? Nós temos, então, 2% incidindo tanto sobre 100 mil reais como 100 milhões de reais, e isso cria um universo de doação que é completamente diferente e que não tem, por assim dizer, nenhuma equidade, né? Não tem uma equanimidade nessa situação. Há uma aparente equidade pelos 2%, mas como ele incide sobre bases muito distintas, essa base sobre a qual incide desmonta qualquer argumento de equidade. Talvez esse aí seja o ponto fundamental. Como nós não tivemos essa experiência anterior de um teto razoável, nós descambamos, então, para esse controle do poder financeiro sobre, se não o controle, mas uma influência enorme do poder financeiro sobre o poder político, ao ponto de o STF chamar de plutocracia. Justamente. Tem uma coisa, só para completar, sobre o valor nominal, a grande questão, quando nas raras vezes que eventualmente eu vi comissões do Congresso debruçando sobre isso, é que vinha a pergunta, a incógnita era, mas quanto? Né? E aí, o que mais vinha eram valores meio absurdos, seja porque eles eram irrealistamente baixos, tem que ser salário mínimo, 1 ou 2 salários mínimos, ninguém pode doar mais do que isso, algo que não é realista. Isso pode ser uma referência para doação por pessoa física, talvez, 3 mil, 5 mil, uns poucos, uma pequena quantidade de salários mínimos, alguns poucos milhares de reais. Né? Agora, para pessoa jurídica, ou tinha gente irrealistamente falando que mesmo pessoa jurídica dá 3 mil por ciclo eleitoral, o que é a mesma coisa que nada do ponto de vista delas, e, né, não tem efeito, vai ficar no universo de pessoa física, seja 500 mil. 500 mil é um valor assim que, fora as JBS da vida, ninguém recebe doação de candidato a deputado de mais do que 500 mil. Algo assim, se você bota um teto de 500 mil, você pega quase todas as doações efetivamente feitas, cabem lá embaixo, a não ser os meia dúzia de imensos doadores. Então, é algo ali no meio, se você quer pulverizar as fontes, se você quer aumentar o número. Né? Por isso, eu sempre pensei nos 50 mil como esse número mágico. Nem 5, nem 500. 50. E você tem um mercado de financiamento com liquidez potencial suficiente, né? Porque com uns 10 ou 20 doadores, você está com uma receita razoável para armar uma campanha, e, ao mesmo tempo, mas impede, com esse dinheiro, que um doador só resolva o problema do financiamento da pessoa, que esse é o problema do teto percentual. Dependendo de qual é a renda bruta do doador, basta você conseguir um, e ele é o seu patrono e ele te garante. Isso não pode ser possível. Entendeu? O teto tem que ser tal que force o representante a ir em busca de diversificação das fontes. Isso. Perfeito. Bom, nós estamos encaminhando para o fim, mas eu queria fazer a leitura aqui do comentário da Sandra Helena. Ela diz que a maior parte dos setores
de alguns setores, né? Mulheres, negros, pardos, pobres, sempre excluídos devido ao domínio dos grandes caciques políticos que acabam controlando esses recursos e não havendo aí uma distribuição mais equitativa, né, entre as diversas representações, inclusive no interior do partido. O Ricardo, ele ainda retornou aqui com uma outra questão, dizendo que democracia é essa, dominada pelas empresas? Quem paga os impostos são as pessoas físicas, esses são repassados aos consumidores, né? Ele ainda está problematizando aí no entorno da contribuição por pessoa jurídica, que é um debate ainda necessário e a gente precisa mesmo conversar muito sobre ele, né? Não no modelo que nós adotamos anteriormente, não nesse modelo de um teto a partir de percentual, mas de uma participação que seja razoável, da mesma forma como as pessoas físicas também devem participar, inclusive, até porque, na medida em que há um alargamento da participação do eleitor, há também uma maior conexão, né, entre o eleitorado e os partidos políticos, entre o eleitorado e os candidatos, que acaba, de certo modo, não ocorrendo muito aqui no Brasil por razões diversas, em que as pessoas não apenas não têm o hábito de contribuir com as campanhas eleitorais, e muito menos, Bruno Reis e Bruno Caraza, de fiscalizar o exercício dos mandatos, né? Na verdade, por razões diversas, inclusive relacionadas ao próprio modelo político que nós adotamos, não é raro que a maioria dos eleitores não saiba sequer em quem votou na eleição passada, sobretudo quando se trata dos cargos proporcionais, né? Então, talvez até essa democratização e uma horizontalização aí das fontes de financiamento melhore esse nível até de conexão dos partidos e dos candidatos com as suas bases, né? Bom, nós estamos aqui caminhando para o final. Abrimos, então, um espaço que não pode ser mais do que de 3 minutos para cada um para as considerações finais, porque nós temos um limite aqui de utilização da plataforma, então, aí de 3 a 4 minutos para as considerações finais, e podem ficar livres para voltar aí em algum ponto que consideram importantes, e já encaminhamos em seguida para o fim. Observando aí a mesma ordem, primeiro o Bruno Reis, e em seguida o Bruno Caraza. Com a palavra, Bruno. É isso, eu quero apenas agradecer pela ocasião, né, de estar com vocês, é um prazer, uma honra poder servir. E, enfim, chamar a atenção para o fato de que estudar o financiamento de campanha, botar uma lupa nisso, entender os fluxos, mais do que ir em busca da fumaça do último crime, né, mas entender a mecânica e a lógica da conexão entre interesses econômicos e representação política, que tem um dos seus sintomas e um dos seus parâmetros na forma de financiamento, e procurar regulação orientado para isso, sabendo que ao regular a gente modula e condiciona fluxos de recursos e, portanto, de influência de poder dentro do sistema, da sociedade, de um modo geral, é esse o olhar com o qual a gente pode, com alguma sobriedade, ir em busca do desiderato de um sistema político que considera de maneira equânime vários interesses. É preciso olhar com atenção o fato de que vem dinheiro, e ele precisa arrecadar dinheiro para ter e entender com realismo quais são os incentivos que estão colocados para como as pessoas vão querer doar ou não, para a gente poder ter alguma esperança de eficácia ao regular, né? Esse é o ponto. E é uma das coisas mais importantes que se pode fazer, porque é isso, a gente faz democracia basicamente porque ali tem igualdade política, uma pessoa, um voto, e, portanto, aí a gente vai conseguir produzir uma sociedade de direitos iguais, em que todos são igualmente livres. Essa é a ideia, né? Mas enfim, isso não é um dado da natureza, isso tem que ser conquistado com boa regulação. É isso. Obrigado. Bruno Caraza. Também queria agradecer aí a oportunidade, louvar aí a atitude do CEFOR de promover esses debates, né, sobre o sistema político, sobre a democracia brasileira, e chamar atenção para isso, né? A gente está aqui falando de financiamento eleitoral,
mas que no bojo da discussão sobre financiamento eleitoral, a gente está discutindo, em última análise, são melhorias no nosso sistema político e na nossa democracia, né? A gente, pelo viés do financiamento eleitoral aqui, a gente falou de igualdade de competição entre candidatos, maior equilíbrio, como você contemplar aí essas maiorias inferiorizadas aí no jogo político brasileiro, como as mulheres, como os candidatos negros, né? A gente está falando sobre fake news, disseminação de informação no jogo político, né? A gente está, em síntese, falando como tornar o nosso sistema mais permeável, né? O jogo, a política mais acessível para a população e principalmente para cidadãos que queiram contribuir para o sistema político, mas que não fiquem aí na mão, seja de um grande empresário, seja de um grande cacique político, seja um criminoso, né, no fundo, né? Então, por meio do financiamento eleitoral, então, a gente está discutindo, problematizando questões que, no fundo, tendem a melhorar o funcionamento do nosso sistema político, e o CEFOR está de parabéns aí de promover esses debates e essas pesquisas nesses campos, e estou à disposição sempre que precisarem. É sempre um prazer participar e contribuir para o debate. Muito obrigado. Bruno Caraza e Bruno Reis, mais uma vez, os nossos agradecimentos em nome da Câmara, do CEFOR, que é a nossa escola de governo, e da consultoria legislativa. Tem muita coisa ainda para conversar no entorno disso, né? Como também há outros debates importantes no entorno, inclusive da democracia partidária, porque e aí talvez tenham limites até de legislação, e até que ponto a legislação deveria interferir na dinâmica interna dos partidos para regular tanto, né? Inclusive as distribuições internas de recursos, mas é um debate a ser feito, porque nós temos, inclusive, como raiz de exclusões históricas da política, da própria representação política, o problema da viabilidade eleitoral, na medida em que, por exemplo, mulheres, pessoas negras, a comunidade LGBT, que ia mais, ou seja, alguns setores já tradicionalmente excluídos da política, tem uma dificuldade enorme, né, de visibilidade que permita com que vençam essa barreira da subrepresentação, e o financiamento eleitoral é um aspecto crucial, embora, em alguns casos, possivelmente nem o problema do financiamento resolveria, de tal modo excluídos da política, e outras medidas seriam necessárias. Mas, de todo modo, esse é um ponto importantíssimo da nossa democracia, e vocês dois trouxeram contribuições muito ricas, muito valiosas para esse debate aí das pessoas, dos eleitores e no âmbito da própria casa. Então, os nossos agradecimentos, a generosidade, as contribuições que vocês trouxeram, estamos aqui sempre de braços abertos para continuar esse debate. Bom, hoje é o nosso nono encontro, e também o nosso último debate, a nossa última live dessa jornada de debates eleitorais. Nós estamos há exatos 10 dias do primeiro turno das eleições. Durante todo esse período, nós trouxemos vários temas, né? A questão racial, a subrepresentação das mulheres, a utilização da internet, a questão ambiental, a educação, enfim, temas diversos e o objetivo era fazer exatamente esse debate com a nossa comunidade, e para que as pessoas fizessem esse debate também com os candidatos, e espero muito que tenhamos cumprido esse propósito, que era de enriquecer e qualificar ainda mais o debate eleitoral. Mais uma vez, então, muito obrigado, Bruno Caraza e Bruno Reis. Eu quero também agradecer ao Wesley Clay e o Jaspion Leone, que trabalharam aqui conosco na linguagem brasileira de sinais, a tradução de Libras, a interpretação de Libras, tornando aí a nossa live mais inclusiva. Quero agradecer à equipe do CEFOR, ao Rodrigo e à Tatiana, da equipe técnica,
e que possibilitaram aí a projeção da imagem, também a Tatiana e a Gabriela, também do CEFOR, a Juliana Werneck, que possibilitou aí esse debate, né, a realização desse evento, com 9 encontros muito temáticos, muito ricos, todos eles com grandes discussões aí no entorno das eleições, e agradecer a cada um de vocês aí que nos acompanharam, né? Desde a primeira, alguns dos espectadores vêm conosco desde a primeira, né? Desde o primeiro encontro, em que nós falamos do adiamento do processo eleitoral e estiveram conosco ao longo desses 9 encontros. Muito obrigado, sobretudo ao Henrique Ludfrain, à Lucileia, ao Ricardo, à Tânia, ao Murilo Valim, a Élvia, né? Diversas pessoas que estiveram aí conosco durante todo esse tempo. A nossa esperança é de termos contribuído para a qualificação aí do processo eleitoral e que a democracia seja sempre o nosso caminho, né? Que não caiamos nessa tentação de negar a democracia, porque fora da democracia é o pior dos mundos. Muito obrigado a todos vocês, Bruno Reis e Bruno Caraza, mais uma vez, a nossa equipe técnica, e a todos vocês que nos acompanharam desde o início. Uma boa eleição para todos nós e que a democracia saia fortalecida nestas eleições. Muito obrigado a todos.